tudo bem? Eu sou o professor André Moreira, eu sou graduado em Filosofia, Teologia e História e também sou pós-graduado em Teologia Pastoral e Administração de Empresas. Atuo aproximadamente 2 anos junto à FABAD e ao IBAD, lecionando disciplinas como hermenêutica, etnogeografia bíblica, Pentateuco e livros históricos, Apocalipse e diversas outras matérias também. Acabamos de publicar agora o livro Religiões Comparadas. É um livro que é pautado pelo diálogo, pela busca da compreensão de outras religiões. Ele vai trabalhar com a leitura de várias religiões da atualidade e principalmente com a compreensão dessas religiões. Quando eu comecei a escrever o livro, a minha proposta era escrever um livro que apresentasse, que desse um panorama e jamais um livro que fosse confrontador. Porque a ideia não é ofender, não é ser agressivo, mas é sobretudo dar um panorama, mostrar aquilo que é a verdade sobre as religiões. E eu fiquei muito feliz quando o IBAD me convidou a escrever esse livro, porque essa foi realmente a pauta que foi colocada, que deveria ser um livro que buscasse expor os pensamentos e, antes de mais nada, apresentar o conteúdo, né? E não ofender ou ir contra o pensamento. Porque eu acredito que o diálogo sobre as religiões ele precisa ser pautado pela transparência, pela tranquilidade. Eu jamais vou conseguir apresentar para uma pessoa a minha religião, a minha fé, pela agressividade, ofendendo ela, dizendo que a religião dela é pior ou que a religião dela não é verdadeira. Mas eu consigo convencê-la da verdade em que eu acredito, da verdade a qual eu sirvo, quando eu apresento de uma maneira natural, de uma maneira amigável. Então, eu trabalhei 9 meses, fiz uma pesquisa de aproximadamente 9 meses para desenvolver esse livro. A minha ideia foi pesquisar diretamente na fonte. Eu fui procurar nos textos originais das religiões. Então, procurei, por exemplo, eu faço uma citação no livro sobre o Alcorão, vou citar textos do livro de Mormons. Então, o meu objetivo foi apresentar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, o que é a religião na sua essência, para que a gente possa compreender. Esse livro está dividido em 4 grandes assuntos, né, seguindo a metodologia proposta pelo IBAD, e a ideia foi segmentar a religião, a compreensão da religião. Na primeira unidade nós fazemos uma definição do que é a religião, como ela atua na nossa vida, como surgiu a religião, como ela se desenvolveu. Falamos também sobre como identificar uma heresia, quais são os principais conceitos de uma heresia. Na segunda unidade a gente fala sobre o monoteísmo, como ele surgiu, se desenvolveu, quais são as grandes religiões monoteístas do momento. Na unidade 3 nós vamos falar sobre a cultura indiana, sobre as religiões do Oriente. Faço um panorama bem amplo sobre essas religiões, mostro como o principal pensamento que está desenvolvido em cada uma delas. E na última unidade, que eu acredito que é a unidade mais prazerosa de se ler, eu falo sobre as religiões no Brasil. Eu vou falar sobre o catolicismo, como ele se desenvolveu, como ele está na atualidade. Falo sobre o protestantismo, como ele chegou no Brasil, como ele está hoje. Falo também sobre religiões afro-brasileiras, sobre espiritismo. Termino falando no livro sobre as religiões do norte, né? Como a União do Santo Daime e a União do Vinho. A gente fala, por exemplo, da cultura indiana. E por que é tão importante num livro como esse, que é para o Brasil, falar sobre a cultura indiana? Porque as religiões na Índia, elas são muito diferentes. Você sabia, por exemplo, que o indiano ele pode ter 2 religiões ao mesmo tempo? Pois é, ele pode ter, e por isso é tão importante conhecer, né? Para que a gente possa entender como argumentar, como convencer uma pessoa que vive essa experiência, como a gente convence uma pessoa que vive assim a mudar a sua visão, a ter uma outra compreensão do que é a religião. O que eu posso dizer para os alunos é que esse é um livro extremamente gostoso de ler. A leitura ficou muito fluida, ficou muito dinâmica, você vai ter uma percepção sobre a realidade das religiões de uma maneira muito simples, de uma maneira muito natural. É um livro que serve não só para a sua formação teológica, mas também para a sua base ministerial, para que você possa lidar com outras religiões no seu cotidiano ministerial. Esse é o objetivo e eu te recomendo, aconselho que você adquira o livro, que você tenha ele em mãos para que folheie ele, inclusive durante seu ministério.